A aula está sendo gravada. Então, como eu falei, hoje nós vamos dar início às propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Né? Então, fazendo espelhamento aqui para vocês, material de vocês na página 450, né? O que seriam essas propriedades periódicas? Livro 1 ou 2, professor? Oi? Livro 1 ou 2? Livro 2. Livro 2, vai começar aí na página aqui, ó. 451, né? Então, o que seriam essas propriedades periódicas? Então, esse termo periódica está relacionado com períodos, né? Então, período é uma coisa que se repete. Então, são propriedades que vão se repetir. Então, se eu estou me levando em consideração a tabela periódica, nós vimos lá que a tabela periódica, de acordo com a ideia de Mendeleev e Moseley, está relacionada em linhas e colunas. E nessas linhas vai ter um aumento de número atômico. Então, essas propriedades periódicas estão relacionadas justamente à repetição de alguma propriedade relacionada justamente a esse aumento desse número atômico. Então, nós vamos levar em consideração propriedades que estão relacionadas com o crescimento do número atômico ou o decréscimo do número atômico. Então, nós temos aqui propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. Nas propriedades aperiódicas, os valores só aumentam, só diminuem com o número atômico. Então, são propriedades que elas vão aumentar ou diminuir só com o número atômico. Então, vamos levar em consideração apenas o número atômico. Tipo, uma propriedade chamada de aperiódica seria a massa atômica. A massa atômica está relacionada com o quê? A quantidade de partículas existentes no núcleo do átomo, não é isso? As partículas positivas e as partículas neutras. Então, quanto maior for o número atômico, maior vai ser a massa atômica desse átomo. Né? Se você for prestar atenção e comparar esses valores numa tabela periódica, vai ver que quanto maior for o número atômico, maior vai ser o valor da massa. Né? Vou pegar na ordem crescente, aí na horizontal, quanto mais for crescendo o número atômico, maior vai ser o número da massa atômica, porque vai ter mais prótons e vai ter mais nêutrons. A tendência sempre é aumentar. Outra propriedade seria aqui, o calor específico também. Calor específico é a quantidade de calor necessária para levar 1 grau Celsius, né, 1 grama de qualquer elemento. Então, isso aí vai estar relacionado também ao aumento do número atômico. Certo? Então, quanto mais aumenta o número atômico, vai decrescer o valor do calor específico, ele vai diminuir. Certo? Então, quando eu falar de propriedade aperiódica, eu estou me referindo àquela propriedade que ela ou aumenta ou diminui de acordo com o crescimento aí do número atômico. Certo? Se o número atômico aumentar, essa propriedade ela pode ser que seja aumentada. Ou, se o número atômico aumentar, essa propriedade ela pode ser reduzida. E o que vai interessar mais para a gente agora é a propriedade chamada propriedade periódica. Então, essas propriedades periódicas vão ser aquelas que se repetem, periódica, repetição. Então, são aquelas que se repetem em intervalos regulares. Então, elas crescem e decrescem com o aumento do número atômico. Certo? Então, o que vai interessar para a gente mais é essas propriedades chamadas propriedades periódicas. Então, se você quiser aí fazer uma anotação no seu livro, no seu caderno, propriedades periódicas são aquelas em que elas se repetem em intervalos regulares, isto é, crescem e decrescem com o aumento do número atômico. Então, nós vamos ver aqui algumas propriedades periódicas e vamos ter que levar em consideração um
esboçozinho de tabela periódica, onde vai informar como é o crescimento e o decréscimo de tal propriedade. Então, vamos começar aqui com o raio atômico. Quando falamos de raio atômico, esse termo raio, vocês lembram de quê? Quando fala assim aqui, ó, raio. De eletricidade. Eletricidade. Está chovendo em Bananeira aí, pode cair muito raio, né? É. E se for relembrar o conceito de raio lá na matemática, o que significa o raio? Metade Seria do uma diâmetro. distância. Uma distância de quê? De onde para onde? Que equivale à metade do diâmetro. Pronto. Então, na matemática, você estuda em raio, se você pegar uma circunferência, né? O raio ele está relacionado com a distância do centro até a extremidade da circunferência, não é isso? Aprender lá com matemática? Exatamente. Pronto. Então, se eu levar o conceito a dos modelos atômicos, né? Então, eu teria lá o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Nesse modelo atômico de Rutherford-Bohr, o átomo ele não é circular, né? Ele é esférico, né? Mas essa esfera ela não é circular, ela é uma elipse, ou seja, ela tem achatamentos em regiões, vai estar mais próximo do núcleo, a camada, e outras regiões ela está mais afastada. Ela faz mais ou menos, deixa eu tentar fazer aqui, se eu consigo com a caneta aqui do... Assim, para ficar melhor. Crescer mais um pouquinho aqui. Agora, o átomo seria mais ou menos assim. Ó. Eu vou fazer aqui o núcleo. Então, seria uma elipse. Então, tem regiões em que ó, a distância da camada para o núcleo é menor e tem distância e do núcleo para a parte externa da camada é maior. Então, nesse caso, como é que eu poderia determinar o raio de um átomo? Seria o raio atômico. Seria essa distância menor ou essa distância maior? Então, para evitar essa confusão aí de A distância menor. não ter uma precisão, porque o elétron vai ficar girando aqui em alta velocidade, né? Então, não tem como ele precisar qual é o exato momento em que vai ter a distância menor ou a distância maior. Então, para estabelecer uma ordem aí para na definição de qual vai ser o raio, foi decidido aí, né, que deveria fazer a seguinte relação. Você pega dois átomos iguais e coloca um do lado do outro. Então, você tentar fazer aqui, vou botar de vermelho para ficar melhor. Você coloca um do lado do outro. Então, aqui seria um átomo e aqui seria o outro. Certo? Então, o raio seria a média da distância desse núcleo para esse. Deixa eu pegar a distância de dois núcleos do mesmo átomo e dividir por 2. Então, seria essa distância aqui D dividido por 2. Então, o raio atômico ele é uma média da distância de dois núcleos do mesmo átomo, ou seja, do mesmo elemento químico. Então, a gente consegue determinar com raio atômico, certo? Então, eu pego dois átomos iguais, coloco um do lado do outro, a gente vê qual é a distância de um núcleo até o outro e divide esse valor por 2, que vai dar a relação do raio atômico, certo? Mas uma coisa boa para a gente, nós não vamos precisar determinar esses valores de raio, certo? Esses valores já estão estabelecidos lá nas tabelas periódicas, né, quando vocês forem
forem estudar com mais detalhe. O que vai ser interessante para a gente aqui, que a gente vai fazer é identificar na tabela periódica quais são os átomos que têm um raio maior ou menor. Certo? A gente não vai precisar determinar esses valores. Então, o raio atômico ele é uma propriedade periódica. Ele vai ter o crescimento dele, né, de acordo também com posições na tabela periódica. Certo? Então, ó, raio atômico é a distância que vai do núcleo do átomo até o último nível de energia. Certo? Levando em consideração o que eu acabei de falar. Em uma família, quanto maior o número atômico, maior o número de camadas. Portanto, maior o tamanho do átomo. Então, se eu for olhar nas famílias da tabela periódica, são as colunas, né? Então, se eu pegar em consideração aqui, ó, metais alcalinos, vou tentar espelhar aqui a tabela periódica para vocês. Então, vou botar aqui. Não, estou sem tabela. Vamos levar em consideração essa tabela aqui mesmo. Então, se eu levar em consideração aqui os metais alcalinos, eles vão estar distribuídos em vários períodos, né? Cada período não indica a quantidade de camada eletrônica. Então, se tiver no período 3, tem 3 camadas eletrônicas. Período 4, 4 camadas eletrônicas. Período 5, 5 camadas eletrônicas. Então, quanto maior a quantidade de camada eletrônica, maior vai ser o raio desse átomo, né? Então, nas famílias, nos grupos, o raio atômico ele vai crescer de cima para baixo. Ou seja, os elementos químicos que estão mais para baixo, eles têm um raio atômico maior. Certo? Então, levando em consideração nas colunas, se eu fizer a comparação de elementos químicos, aquele que estiver mais para baixo, ele vai ter um raio atômico maior. Já nos períodos, que são as linhas na horizontal, o crescimento vai ser da direita para a esquerda. Então, como assim da direita para a esquerda? Se a gente for analisar um período, se você escolher aí um período qualquer, que esteja com a tabela periódica aí, você poderia identificar da seguinte maneira. No período, quanto mais para a direita estiver, o número atômico vai aumentando, né? Porque essa não foi a ideia de Moseley, aumentar para a direita aqui, ó, a hora de crescer. E o número atômico não indica a quantidade de prótons. Então, quanto mais para a direita, isso quer dizer que eu tenho mais prótons. Então, esses prótons são partículas positivas. Então, isso quer dizer que quanto maior o número atômico, maior a quantidade de partícula positiva, ou seja, o núcleo fica mais forte. Então, esse núcleo ele consegue atrair os elétrons para mais próximo dele. Se eu levar em consideração um átomo que se encontra, um elemento químico, na parte direita da tabela, e comparar com o que está na esquerda, a quantidade de camadas eletrônicas é a mesma, porque está no mesmo período. Só que o que está para a direita tem mais partículas positivas. Então, isso quer dizer que esse raio atômico vai ser menor. Então, por isso que o raio atômico vai crescer da direita para a esquerda. Então, se for no mesmo período, aqueles átomos, os elementos que estão mais para a esquerda, vai ter um raio maior do que os que estão do lado direito. Certo? Então, essa representação aqui ó, da tabela periódica vai nos ajudar a identificar, né, qual elemento químico vai ter um raio atômico maior. Então, nessa parte aqui dos conteúdos né, relacionados à propriedade periódica, vocês vão fazer comparações. Vai pegar um elemento químico e comparar com outro. E vai dizer, ó, esse aqui tem um raio atômico maior do que o outro. E como é que ele vai saber isso? Olhando essa representação. Quanto mais para baixo tiver, o raio vai ser maior. Quanto mais para a esquerda, também o raio vai ser maior.
Certo? Então, ó, um esquemazinho bem rápido aqui. Ó. Raio atômico nos grupos, que são as famílias, aumenta de cima para baixo. Nos períodos, aumenta da direita para a esquerda. Certo? Então, anotem bem aí, prestem atenção, grifem aí no caderno de vocês. Ó. Raio atômico, nos grupos, aumenta de cima para baixo. Nos períodos, aumenta da direita para a esquerda. Então, essa é a representação. Certo? Levando em consideração os átomos, né? Nós sabemos que os átomos, eles procuram uma estabilidade, né? Procuram se estabilizar. E para que eles se estabilizem, eles precisam fazer ligações, né? Seja uma ligação iônica, uma ligação covalente, uma ligação metálica. Então, na forma natural, né? Ou seja, no seu estado natural, os átomos, eles vão procurar essa estabilização, como eu acabei de falar. Então, eles vão só se tornar íons, né? Para poder fazer as ligações. Livre na natureza, nós só temos os gases nobres. Os demais, eles estão em ligações, seja iônica, covalente ou metálica. Então, os átomos eles têm uma tendência a doar elétron e uma tendência de receber elétron para que eles se estabilizem. E vai se tornar íons. Temos dois íons, não é isso? O cátion e o ânion. O cátion é o íon de carga positiva e o ânion é o íon de carga negativa. Então, podemos também ter uma relação com o raio iônico, ou seja, o raio dos íons. E fazer uma comparação do raio do átomo neutro com o raio do íon, seja o cátion, seja o ânion. Então, a relação é a seguinte. Se a gente for levar em consideração os cátions. Então, o cátion, se a gente relembrar lá, é aquele íon que tem a carga positiva. Por que é que ele ficou com a carga positiva? Vamos lembrar? Vamos supor que eu tenho aqui a relação, ó. Próton, próton, próton. Elétron, elétron, elétron. Isso aqui seria a representação de um átomo neutro, né? Neutro por quê? Partícula positiva e partícula negativa com a quantidades iguais, né? 3 prótons, 3 elétrons. Isso aqui seria um átomo neutro. Só que o que acontece? Quando ele se torna íon, ele vai ter a quantidade de próton diferente da quantidade de elétron. Por quê? Ou ele vai ter mais elétrons ou menos do que os prótons. Porque ele vai colocar elétron ou retirar elétron. Então, quando eu retiro um elétron, por exemplo, essa carga positiva neutraliza essa carga negativa. Essa carga positiva neutraliza essa carga negativa. O que foi que restou aqui? Ó? Mais. Então, restou uma carga positiva. Então, se eu retirar elétron, no caso aqui eu tirei um elétron, esse átomo aqui que era neutro ficou eletricamente positivo. Então, ele se tornou um cátion. Certo? Então, quando eu retiro o elétron, o que é que acontece com esse átomo? Ele pode diminuir a quantidade de camadas eletrônicas ou, mesmo que ele fique com a mesma quantidade de camadas eletrônicas, a eletrosfera vai ficar mais enfraquecida, né? Porque vai ter menos elétrons. Lembra que eu falei para vocês lá que acontece como se fosse aquela brincadeira de cabo de guerra? A todo momento fica os prótons puxando os elétrons para próximo dele. Se os elétrons tiverem mais energia, mais força, eles conseguem se distanciar. Se eles tiverem menos energia, se eles ficarem mais fracos, eles se aproximam dos prótons. Então, no caso, os prótons estão no núcleo, né? Então, quanto mais enfraquecidos os elétrons, eles se aproximam do núcleo. No que se aproxima do núcleo, acontece o quê? O raio diminui. Se eles ficarem mais energéticos, com mais força, eles se distanciam do núcleo. Então, vão mais para fora. Então, isso faz com que aumente o raio. Então, no cátion, o raio do átomo neutro é maior do que o raio do íon, né? Do cátion, no caso.
Por quê? Vai diminuir a quantidade de elétron. No que diminui a quantidade de elétron, o raio diminui. Já se eu fizesse essa representação aqui, ó, vamos supor que nós tínhamos aqui, ó, nosso átomo neutro. E agora, em vez de eu tirar um elétron, eu acrescentei um elétron. No que eu acrescento um elétron, essa carga positiva neutraliza essa carga negativa, essa outra carga positiva neutraliza essa outra carga negativa, essa carga positiva neutraliza essa carga negativa e vai sobrar aqui uma carga negativa. Isso quer dizer que esse átomo que estava neutro agora está eletricamente negativo. Certo, Miguel? Entendi. Certo? Então, ficou eletricamente negativo, se tornou um ânion. Então, o ânion é quando recebe elétrons. Então, se eu levar em consideração aqui o cabo de guerra, esses 3 prótons vão conseguir aqui atrair esses 4 elétrons agora? Não. Então, os 4 elétrons vão se distanciar. No que eles se distanciam, isso quer dizer que vai aumentar o tamanho do raio. Então, se eu levar em consideração aqui, ó, um raio de um átomo neutro, ele é menor do que o raio do ânion. Então, se eu comparar átomos neutros com os íons, se for um cátion, o raio do átomo neutro é maior do que o cátion. Se levar em consideração o raio do átomo neutro e o ânion, o raio do átomo neutro é menor do que o raio do ânion. Certo? Então, alguém quer perguntar alguma coisa? É que ligar o microfone aí. Ninguém? Então, vamos voltar. Então, levando em consideração a primeira propriedade chamada raio atômico, nós vimos que o raio atômico ele vai crescer de cima para baixo e vai crescer da direita para a esquerda. Certo? Então, podemos até fazer uma relação de uma diagonal, né? Ele vai crescer sempre nesse sentido. De cima para baixo, da direita para a esquerda. Certo? Isso você olhando de frente para a tabela periódica. Certo? Então, você colocando a tabela periódica na sua frente, você vai olhar a sua direita para a esquerda, de cima para baixo. Vamos ver outra propriedade. Outra propriedade é chamada energia de ionização. Ou EI, né? A sigla que apresenta energia de ionização. Essa energia de ionização, ela é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado. Isso ele no seu estado gasoso. Então, é a energia que eu vou gastar para conseguir retirar um elétron daquele átomo. Certo? Então, pode chamar tanto de energia de ionização como potencial de ionização. Então, essa energia necessária para conseguir retirar, certo? Eu posso ter várias energias de ionização. Eu posso ter a primeira energia de ionização, posso ter a segunda, posso ter a terceira. Então, vai ser calculado sempre a energia que eu vou utilizar para conseguir retirar um elétron. Então, se eu quiser retirar 3 elétrons de um átomo, eu vou ter 3 energias de ionização. A do primeiro que eu retirei, depois a do segundo, depois a do terceiro. Isso lembrando que lá na ideia lá do cabo de guerra, quanto mais próximo do núcleo o elétron tiver, isso quer dizer que ele está sendo atraído com uma força enorme pelos prótons, né? Quanto mais distante o elétron tiver do núcleo, isso quer dizer que essa atração dos prótons ela está fraca. Então, pergunto a vocês, é mais fácil eu retirar um elétron que esteja bem distante do núcleo ou retirar um elétron que está bem próximo do núcleo? O que é que vocês acham? Se eu quiser retirar um elétron de um átomo, é mais fácil retirar ele das extremidades ou aquele que está bem próximo lá do centro, do núcleo? Das extremidades. Acho que das extremidades. Então, esses elétrons que estão nas extremidades é mais fácil de a gente retirar. Então, isso quer dizer que a energia de ionização utilizada vai ser menor, né?
Então, quanto mais eu aprofundo as camadas eletrônicas, a energia de ionização vai aumentando. Tem até uma relação assim no matéria de vocês aqui, nesse exemplo. Vou aumentar aqui para conseguir ver. Ele está para vocês enxergarem aí. Aqui não tem exemplo. Aqui ele colocou aqui alguns valores da energia de ionização para o terceiro período da tabela periódica. Então, pegou elementos do terceiro período. Aí, por sódio, para retirar o primeiro elemento aqui, a energia de ionização 1, ele gastaria 496 kJ por mol. Já para tirar o segundo elétron do átomo de sódio, eu gastaria 4.560. Se levar em consideração o magnésio, para tirar o primeiro elétron, eu gastaria 738. Quando eu vou retirar o segundo, olha a quantidade de energia aqui, 1.450. Quando eu vou retirar o terceiro, já é 7.730. Ou seja, quanto mais eu vou aprofundando, retirando os elétrons, o valor da energia de ionização vai aumentando. Certo? Então, podia mais do mesmo jeito. 577, 1.820 e 2.750. Então, sempre vai aumentando. Então, os valores da energia de ionização, elas aumentam no quanto mais próximo do núcleo você vai chegando. Deixa eu diminuir aqui de novo. Então, como é que vai acontecer aí essa propriedade de energia de ionização em relação à comparação dos elementos da tabela? Então, a energia de ionização ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, por que, professor? Ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Se nós acabamos de falar que quanto mais próximo do núcleo é mais difícil eu retirar esse elétron, eu vou gastar mais energia, então essa propriedade aqui é o contrário do raio atômico, né? Porque quanto menor for o raio, quer dizer que o elétron está mais próximo do núcleo. Então eu vou gastar uma energia maior. Quanto maior for o raio atômico, isso quer dizer que o elétron está mais distante. Então eu gasto uma energia menor. Então, se o raio atômico crescia da direita para a esquerda, de cima para baixo, então, bem aqui no cantinho estaria o átomo do elemento que tem o maior raio atômico. Então, nesse caso aqui, vai ser o mais fácil de tirar o elétron, vai ser dele. Mas se eu levar em consideração... Oi? Se eu levar em consideração esse átomo aqui, ó, que está aqui mais para o lado direito, no caso aqui é o hélio, faz nobre, né? Ele vai ter o menor raio. Então, se ele tem o menor raio, quer dizer que o elétron está mais próximo do núcleo. Então, eu vou ter que fornecer uma energia muito alta. Então, por isso que a energia aqui é maior. Então, a energia de ionização é o contrário lá do raio atômico, a propriedade. Ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, mais uma vez, levar em consideração aqui ó, essa relação. Energia de ionização ou potencial de ionização nos grupos, são as famílias, aumenta de baixo para cima, de baixo para cima. E nos períodos, que são as linhas nas horizontais, vai aumentar da esquerda para a direita. Beleza? Então, falou de energia de ionização, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, mais uma vez, lembrar e fazer a relação aqui, ó, essa anotação. Então, muito importante vocês lembrarem isso aí nas próximas atividades. Certo? Energia de ionização nos grupos de baixo para cima, no período da esquerda para a direita. Raio atômico. Raio atômico da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, vamos dar sequência, a gente consegue. Ainda dá tempo de ver outra propriedade.
Então, como eu falei para vocês, vocês vão fazer comparações, né? Então, tipo aqui, ó. Considere o seguinte átomo neutro: argônio, cloro, sódio e hélio. Aí pergunta, qual possui maior potencial de ionização? Então, desses 4 aqui, ó, vai ser aquele que está mais para a direita, mais para cima, né? Porque o potencial de ionização, a energia de ionização, vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, basta você observar a localização de cada uma do periódico. Se eles estiverem na mesma família, o que estiver mais para cima. Se eles estiverem no mesmo período, aquilo que estiver mais para a direita. Certo? Então, na letra B, ele pede, coloque em ordem crescente os potenciais de ionização. Então, vai comparar os 4. Então, como estou dizendo, vamos ter a relação de comparação. A gente não vai precisar determinar nenhuma propriedade dessa. Nem determinar o número atômico, nem determinar o raio atômico, nem determinar o potencial de ionização. Certo? Então, hoje a gente vai encerrar por aqui, porque já está acabando o tempo aqui da aula. Então, espero aí que vocês tenham gostado, tenham assimilado aí as informações. Eu vou encerrar aqui a gravação